fazer reforma de um telhado de uma escola. Teve uma chuva em dezembro, precisa reformar em janeiro, porque as aulas começarão em fevereiro, isso em épocas normais, não em épocas de Covid, né, que as aulas são presenciais, mas as aulas começam em fevereiro, começam em março em alguns estados do Brasil. Pois bem, eu preciso reformar, eu tenho um curto espaço de tempo para reformar um telhado. É diferente de dizer, aquele prédio não estava sendo utilizado, então pode reformar em 3, 4 meses, quer dizer, o prazo dobra. O preço vai ser diferente. Então, as empresas precisam saber as condições da administração para que elas digam assim, não, eu quero entrar nessa licitação ou eu não quero entrar nessa licitação. Aquelas que aderirem à licitação, elas terão que fazer proposta dentro de um envelope, né? Coloca tudo dentro de um envelope lacra, né, envelope indevassável, e também tem a fase da habilitação, que são os documentos que essa empresa terá que apresentar para verificar se ela tem condições de habilitação. A habilitação fiscal e trabalhista, a habilitação, a qualificação econômico-financeira e outros tipos de documentos que a lei, eu não vou aqui esmiuçar, mas que a lei de licitação estabelece para que a empresa seja considerada apta a participar da licitação. Pois bem, seguindo o barco, aí vai ter um julgamento dessa licitação. Hoje, na Lei 8666, primeiro se julga a habilitação para depois ir para a fase de propostas, abrir os envelopes propostas. Estou falando de uma concorrência, de uma tomada de preço. Na nova legislação, vai inverter. Vocês já ouviram falar de pregão, né? Na nova legislação, haverá concorrência e pregão, vai acabar o convite e a tomada de preço, mas a concorrência vai ficar muito parecida com o pregão. Primeiro vão analisar as propostas, o que faz mais sentido, quer dizer, a empresa que ofereceu o menor preço só vai abrir o envelope de habilitação dela depois para verificar se ela tem condições de fornecer para a administração. Veja, não estou falando em dinheiro ainda, eu só estou falando, existe uma previsibilidade de que as empresas vão receber da administração se forem contratadas, mas fizemos lá a vinculação lá no início de recursos do orçamento à licitação, mas ainda não foi emitido nenhum empenho, né? O empenho mesmo não foi emitido. Muito bem, passada essa fase, decidido quem é a empresa vencedora, chamada adjudicatária, ela será chamada, isso dentro de uma concorrência, ela será chamada para, num prazo X, assinar o contrato. Bom, quando ela é chamada para assinar um contrato, a administração já vai providenciar o empenho mesmo. Quer dizer, o empenho, veja, eu tinha uma estimativa no início da licitação de 1 milhão, mas eu não sei se durante o procedimento licitatório este valor não baixou para 878 mil, por exemplo, ou 921 mil. Então, eu só vou saber o real valor desse empenho quando acabar a fase de propostas, né? A fase de propostas de habilitação, para saber se realmente a empresa vai ser habilitada. Aí, neste momento, antes do dia da assinatura do contrato, tem que emitir um empenho para assegurar, sim, agora, os gastos que a administração terá com esta obra nos próximos meses, ou dentro do prazo em que foi previsto no orçamento ou na estimativa da própria empresa ou da administração, né? As empresas, na grande maioria dos casos, elas não cumprem aquele cronograma, era essa palavra que eu estava tentando me lembrar. Na grande maioria dos casos, as empresas não cumprem um cronograma, por isso que tem que fazer uma fiscalização muito acirrada de um fiscal da administração em cima da empresa para ela cumprir os prazos, porque a gente sabe que quanto mais longo aí esse processo, mais a administração vai gastar e a empresa meio que vai fazendo o corpo mole, então tem que ver o que está acontecendo, né? E, evidentemente, a administração possui medidas para penalizar a empresa que não cumpre aí esse cronograma que estava inicialmente previsto. Mas também não é incomum a administração prever um cronograma e no meio do caminho acontecerem algumas coisas que dificultam a execução, né? Que dificultam a execução exatamente
dentro daquele período que estava inicialmente previsto. Então, este contrato que foi assinado, quer dizer, eu tive lá o empenho antes da assinatura do contrato, assinou o contrato, tem um prazo para que a empresa inicie o seu trabalho. Então, ela está ali no dia a dia, trabalhando, estamos falando de obra, com o fiscal do lado, vamos lá, vamos cumprir o cronograma, etc. Pode acontecer do projeto básico que foi feito lá na fase interna da licitação, ele não corresponde à realidade. Isso também não é incomum, já conversando com engenheiros que já me disseram isso, existe até um percentual de erro em projeto básico, e isso acaba afetando o próprio cronograma da administração. Muito bem, se houver algum equívoco, principalmente de parte da administração, ou até algum evento da natureza, chuva, né? Quando há o índice pluviométrico de chuvas na região foi muito elevado, a empresa vai precisar de uma prorrogação, ou até vai precisar de que seja autorizada a troca, né, de algum material, ou até a inserção ou acréscimo de materiais naquela execução. Então, esses acréscimos, ou até tira uma coisa, coloca outra, isso faz parte do contrato, tanto que a legislação fala em termos aditivos. Então, são celebrados termos aditivos para recompor ali aquela situação com vistas à entrega desta obra. A obra, ao ser entregue, quer dizer, quando a empresa encerra o seu trabalho, ela vai comunicar à administração que fará um recebimento, estamos falando da obra, né? Obras do serviço de engenharia. Vai fazer um recebimento que a gente chama de recebimento provisório. Então, a empresa diz assim, olha, eu encerrei. Lembrando que ao longo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, todo final de mês, há uma medição do que foi executado, né? E aí se dá um processo de pagamento parcelado de acordo com a medição. Então no primeiro mês executou 17,8 do contrato. Executou 17,8, quanto que isso corresponde em termos financeiros? Então a empresa, ela vai apresentar, né, o seu pedido para ser remunerada em 17,8 daquele total que foi ajustado, e é importante que o fiscal esteja acompanhando para dizer se de fato foi executado 17,8. Existem uns problemas por aí que às vezes, se o fiscal não vai verificar em loco e ele assina que recebeu 17,8 da obra, isso é uma coisa gravíssima, mas acontece, né? Acontece, eu estou na administração pública há 30 anos, eu sei que acontece, e às vezes o pagamento é feito a mais, e depois o Tribunal de Contas, que vai fazer as fiscalizações parciais, ele se dá conta que foi pago a mais. Muito bem. Bom, todo mês é executada uma parcela, no mundo ideal o fiscal vai lá, verifica que foi executado e autoriza a emissão de uma nota fiscal, então a empresa vai ter que emitir uma nota fiscal do que foi executado. Como disse a professora, esta nota fiscal, essa documentação da empresa, mês a mês, ela vai abrir um processo de pagamento, quer dizer, vai ser instaurado um processo de pagamento parcial, no qual será feita uma liquidação da despesa, quer dizer, liquidação da despesa relativa a 17,8 daquilo que foi executado. Então, o edital já está prevendo, o contrato já está prevendo que a cada pagamento a empresa vai ter que juntar a sua documentação, quer dizer, além da nota fiscal, além do atestado de recebimento do serviço, aquele atestado que foi assinado pelo próprio fiscal da administração, tem que juntar também todas as certidões negativas que a empresa pagou INSS dos seus funcionários que estão lá no local, ou né, se não há um fornecimento de mão de obra para a administração pública, se retém 11% da nota fiscal que é relativa à previdência daqueles funcionários, então tem que provar que pagou o INSS, o fundo de garantia, então tem uma série de documentações que a empresa tem que apresentar para juntar ali com aquela documentação para ela receber o pagamento, dentro de um processo de liquidação da despesa. Então, podem ter liquidações de despesa mês a mês, depende do que foi acordado. Tem objetos que se diz assim,
Encerrada a primeira etapa, que é X, a empresa vai receber. Na segunda etapa, Y vai receber tanto. Na terceira etapa, Z vai receber o restante, né? Ao final de tudo isso, a empresa ficou faltando 11% de execução, 12% de execução, ela entrega a obra, entregou, faz esse recebimento provisório. Se o recebimento provisório foi ok, quer dizer, o gestor, o fiscal, ele tem no máximo 90 dias para fazer o recebimento definitivo, ou seja, para dar o ok para a obra. Nesse período, se a administração ela detectar que houve alguma falha naquela obra, se precisa trocar, o cano não é da espessura que tinha que ter sido feito, o azulejo é outro, não está funcionando a torneira, então ela vai comunicar à empresa que vai refazer o serviço. Então, até essas correções serem todas feitas, a administração não vai receber definitivamente. Receber definitivamente significa assinar um documento, entregar para a empresa, que vai juntar com a sua nota fiscal do restante e vai juntar também todos os documentos para manter as condições de habilitação, porque esse é um item do edital e do contrato, que a empresa tem que manter as condições de habilitação até final pagamento. Então, com esses documentos, dá entrada no pedido do que restou, né, da dívida restante da administração pública. Existem também vários entraves relacionados a isso, às vezes a administração notifica para fazer correções, a empresa não faz, e aí fica naquela discussão, né, a respeito disso. A empresa não apresenta documento, habilitatório que deveria apresentar. Então, vamos fazer um comparativo aqui da obra com serviços contínuos de limpeza, de vigilância, em que são celebrados aí por 12 meses, prorrogáveis por iguais sucessivos até 60. Então, imaginem, no meio do caminho, a empresa não está apresentando o comprovante de que quitou as verbas previdenciárias daqueles funcionários que estão a serviço da administração. O que fazer? Será que pode reter pagamento? Porque se o pagamento está condicionado à apresentação de documentos regulares que mostrem a regularidade da empresa, e se ela não apresenta, qual é a situação? Pode fazer retenção de pagamento? Bom, a resposta é a seguinte: se formos para os tribunais de contas, eles vão dizer que sim, que a administração pública ela teria que fazer uma retenção, segurar o pagamento, pelo menos verbas relativas àquele tributo que a empresa não comprovou que pagou. Os tribunais de contas, eles, TCUs, TCEs, eles admitem, não por um longo período, mas admitem que haja essa retenção. Agora, eu estou aqui com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial 633-432 de Minas Gerais, em que decidiu-se que não se pode reter pagamento. Não se pode reter pagamento, por quê? Porque isso seria uma sanção na empresa e não há essa previsão dentro da Lei 8666, né? Então, segundo o STJ, e obviamente empresas que têm muito a receber da administração pública, elas acabam entrando no Poder Judiciário e o assunto vai lá para os tribunais superiores e a decisão acaba sendo esta. Então, não está no rol do artigo 87 da Lei 8666 a retenção de pagamento pelos serviços prestados. E tem uma coisa que está ao lado disso, que serve de fundamento para isso que o STJ diz, quer dizer, referendo a posição dele, que é o louco da administração. Se valeu do serviço que foi prestado, como é que ela vai dizer que não vai pagar? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.